Quando nós travamos contato com a mensagem espírita e começamos a perceber toda a dinâmica daquilo que aconteceu no começo da revelação espírita, nós não nos damos conta de como é que tudo aconteceu. E, na verdade, não era só Allan Kardec lidando com esse conjunto de fenômenos que estavam acontecendo no início da segunda metade do século XIX. Havia um número muito grande de cientistas, um número grande de pesquisadores, homens de ciências, que estavam investigando aquelas práticas mediúnicas. Nós temos aí a figura de Gabriel Delany, de Camille Flammarion, Gustave Gelley, Ernesto Bozano, César Lombroso, Alexander Aksakov, William Crookes, Coronel de Rochas, Leon Denis. Existiam muitos homens debruçados sobre o fenômeno espírita, tentando interpretar em que condições aquilo acontecia. Produzindo obras sobre como é que era a mediunidade, como é que a gente poderia comprovar a existência do espírito, que dinâmica se escondia por trás daquilo que nós pensávamos que fosse a vida. Mas todos esses pesquisadores, todos, à exceção de Leon Denis e Allan Kardec, todos os demais olhavam o fenômeno espírita pelo mesmo lado. Olhavam como um instrumento da ciência para provar que existia vida após a morte e para provar que a mediunidade também existia. O foco desses fenômenos estava fundamentalmente centrado na comprovação científica de tudo o que acontecia. Só que no conjunto desses pesquisadores não estavam só esses homens. Havia Leon Denis e principalmente Allan Kardec, que veio bem antes de Denis, observando esse conjunto de fenômenos mediúnicos que teriam a base da composição da doutrina espírita. Kardec, observando os fenômenos que estavam sob sua ótica, percebeu que, na verdade, havia uma informação muito preciosa ali. O que pensou Kardec? Não quero discutir se existe vida após a morte, porque isso os outros já provaram. Não quero provar que existe a mediunidade, porque os outros já fizeram. Quero analisar as consequências morais desse fenômeno. Porque se é verdade que tudo isso que estamos vendo é fato, se realmente existe uma vida além da matéria, nós temos que interpretar qual é a consequência moral para o homem a partir do momento em que descobrimos que a vida é do jeito que essas doutrinas colocam para nós. E foi aí que tudo absolutamente mudou. Porque a partir do momento em que foi possível perceber que o fenômeno espírita, que a dinâmica daquilo que estava sendo observado, não era apenas para a comprovação técnica da vida e da sobrevivência do espírito, mas para dar um recado moral ao homem, tudo absolutamente mudou de contexto. É aí que se insere a figura de Allan Kardec. Porque ele primeiramente percebeu que os fenômenos que aconteciam, que eram estudados, eram produzidos por espíritos. Essa foi a primeira grande conclusão. São espíritos. A segunda, e o que são os espíritos? São as almas dos homens depois da morte. Então ele percebeu que aqueles que estavam produzindo fenômenos eram pessoas como nós, que a morte havia levado para o mundo espiritual. Então os fenômenos são produzidos por espíritos, e espíritos somos todos nós depois da morte. Então significa que amanhã nós também seremos espíritos. Então nós também, a nosso turno, estaremos do lado de lá. E logo em seguida ele chegou a uma terceira conclusão interessante. A conclusão de que os espíritos do lado de lá da vida não estavam todos eles na mesma condição de felicidade. Ele percebeu que existia espíritos que estavam mais felizes e que existia espíritos que estavam menos felizes. Então ele disse, olha que interessante, os fenômenos são produzidos por espíritos que são os homens depois da morte
e percebo que eles não têm a mesma felicidade do lado de lá. Eu converso com espíritos que estão felizes e converso também com espíritos que são simplesmente infelizes. Ora, se existem espíritos que estão felizes e espíritos que estão infelizes, o que é que determina que eles possam estar felizes ou infelizes? Foi exatamente essa pergunta que construiu toda a doutrina espírita. Como devem viver os homens para que sejam espíritos felizes? Qual é a receita de felicidade que se pode desenhar do lado de cá para que nós tenhamos felicidade do lado de lá? Então Allan Kardec começou a verificar os espíritos e começou a descobrir que a felicidade deles independia deles serem jovens ou serem velhos. Ele via velhos felizes e velhos infelizes. Ele via jovens felizes e jovens infelizes. Não é a idade. O gênero da morte também não determinava. Pessoas de longa dificuldade de adequação ao mundo espiritual tinham uma dificuldade muito grande para lidar com as suas dores. Ao passo que pessoas que tinham desencarnado também de maneira demorada não conseguiam fazer com que suas vidas fossem mais felizes. Então, nesse momento, eles começam a perceber que havia um conjunto de informações que eles não tinham acessado ainda. O que é que realmente produz a felicidade dos espíritos? Não era a idade, não era o gênero da morte, não era a religião. Ele via homens de diversas religiões nas mais diferentes situações. Casado, solteiro, do norte, do sul, nada. O que era que determinava a felicidade dos espíritos? E foi assim que descobriu que, na verdade, quando nós observamos o que está acontecendo, a gente vai se dar conta que, na nossa vida, a gente vai notar que nossos corações podem, na verdade, trazer uma preciosa notícia para todos nós. O que fazer para sermos felizes após a morte? Nós precisamos, naturalmente, realizar algo na vida para justificar a nossa condição de felicidade. E foi aí onde Allan Kardec mais se dedicou. Ele descobriu que o que fazia a felicidade dos homens era uma coisa só: a sua conduta. Que notícia extraordinária, porque isso independia de tudo, da condição financeira, da condição social, independia da cultura, do saber, da inteligência, se era casado ou não, da religião, de nada, da nacionalidade, dependia unicamente da conduta da criatura para determinar a sua condição de felicidade após a morte. E foi dentro dessa percepção que Allan Kardec começou a perceber quais eram as características que se deveria ter para que pudesse ser feliz, e começou a perceber que condutas o espírito tinha que apresentar do lado de cá, enquanto encarnado, para que ele fosse feliz do lado de lá. Ele começou a anotar as características. Percebeu que as pessoas que viviam o amor, que exercitavam o perdão, que tinham o desprendimento dos bens terrenos, que praticavam a humildade, que tinham a sinceridade no seu proceder. Começou a fazer apontamentos. Descobri que eu encontrei aqui espíritos que, durante a vida, tinham vícios. Do lado de lá não estão bem. Pessoas que tinham poder e que esmagaram pessoas. E esses não estão bem. Pessoas que tinham poder e usaram o poder para cuidar de pessoas. Esses estão bem. Então ele começou a ver que essa relação da conduta da criatura humana é que promove as características de felicidade nossa depois da morte. E juntando essas características, agrupando essas condutas que o homem deveria ter, ele descobriu 3 áreas diferentes nas quais o espírito se desenvolve enquanto encarnado e que, de certa maneira, abre as portas da felicidade para ele.
Primeira área. Anotem no caderno para não esquecer. Primeira área que diz respeito ao processo de desenvolvimento da criatura humana. A primeira delas é uma relação de extraordinária proximidade com o Criador. Sim. Ele percebeu que todos os espíritos que viviam afastados da lei de Deus, que viviam distantes dessa relação com o Criador, não eram felizes. Essa era uma condição necessária para o alcance da felicidade. E nesse sentido, ele percebeu que não é a religião. Não. Não é uma religião específica. É uma outra coisa chamada espiritualidade. Porque eu posso ser religioso e não ser espiritualizado. E posso ser uma pessoa espiritualizada e não ter religião. E ele percebeu que era essa espiritualização do ser que garantia essa primeira etapa, esse primeiro sinalizador que a gente deveria ter para que a gente abrisse a porta da felicidade. E assim, portanto, ele foi desenhando esse conceito dessa relação do homem com o Criador, mas afastado do fenômeno da religião em si. Ah, é uma religião específica? Não, não é uma religião em particular. É a proximidade com o Criador. Apaixonar-se por uma noite estrelada, sentir a presença do Criador nos nossos dias de vida, ter a compreensão de que Deus está em derredor de nós, aproximarmos-nos de sua lei, aproximarmos-nos do seu conhecimento, termos uma conexão com Ele, e isso é muito importante. Porque se a gente perde essa certeza de que Deus cuida de nós, de que nós somos seres, que somos protegidos por algo de espiritual, nós perdemos a capacidade de acreditar no futuro. Nós começamos a olhar para a humanidade e dizer: a humanidade está perdida, a humanidade está indo para o buraco, isso aí não tem mais cura, não tem mais jeito, o homem vai se acabar, não tem mais conserto. Como é que nós pensamos assim? Nós pensamos assim quando a gente está raciocinando distante de Deus. E aí, nessa hora, nós não conseguimos ser felizes, nós não conseguimos acessar a felicidade, porque sem essa conexão com o Criador, fica difícil desabrochar as características do ser humano. Então, a primeira de todas as questões relacionadas ao comportamento espírita para acessar a felicidade é o desejo de conhecer e se aproximar da lei do Criador. É o desenvolvimento da fé no futuro. Quando eu me afasto disso, quando eu desconstruo a figura de Deus na minha vida, quando eu esmago a fé e me afasto dela, eu tenho 3 graves consequências quando eu me afasto da fé. A primeira delas é que eu começo a viver amargurado. Eu começo a dizer assim: a vida não tem mais solução. A vida vai ser uma desgraça, o mundo vai se acabar, o mundo vai se destruir. Eu perco a esperança. A esperança é a primeira das 3 filhas da fé. Eu vivo desesperançado, eu vivo angustiado, eu tenho medo do amanhã, eu vivo inseguro com relação ao que vai acontecer, eu tenho medo de tudo. Eu passo a ter um processo de ansiedade miserável. Os fenômenos de ansiedade que a nossa sociedade vive hoje é por falta de fé. Eu tenho tanta falta de fé que eu vivo ansioso com relação ao dia de amanhã. Eu tenho tanta falta de fé que eu não consigo ser feliz, porque eu tenho muita insegurança sobre o amanhã. Então, a primeira questão que nos surge é a desesperança como consequência do afastamento do homem na relação com o Criador. Olha a quantidade de pessoas hoje que sofrem de processo de ansiedade. Isso tudo decorre da nossa dificuldade de lidar com a vida por conta do medo do amanhã.
por conta do que vai acontecer conosco. Nós não temos uma perspectiva positiva de futuro. E isso tem produzido muito sofrimento em nós. Uma segunda consequência da falta de fé é que, além de nós perdermos a esperança no amanhã, a expectativa de sonharmos e querermos dias melhores, e com isso aliviarmos o nosso coração, porque Deus está cuidando de nós, e termos assim a capacidade de acordar de manhã e dizer: Deus está vendo e vai cuidar de nós, eu perco isso, eu perco a esperança. E a segunda coisa é que me desenvolve um pavor terrível. Eu tenho medo de viver, eu tenho medo de enfrentar a vida. Eu acho que a vida vai ser muito sombria, eu acho que as pessoas são más, eu faço uma leitura extremamente negra do mundo e o medo toma conta da minha alma. E além de eu perder a esperança, eu vivo dias de insegurança. Eu perco primeiro a esperança e depois eu perco a segurança. Quem não tem a certeza de que Deus cuida da nossa vida, como pode viver seguro? Vive angustiado, atormentado, porque amanhã pode destruir tudo. Amanhã tudo pode se acabar. Amanhã a vida pode ir para um outro rumo. Então a pessoa vive num excessivo processo de medo. Medo de viver, medo de sair na rua, medo de se relacionar, vai ser enganado, vai ser traído. Eu tenho medo, 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 medo. E esse medo rouba de nós a vontade de viver. Nós ficamos com medo de nos relacionarmos com as pessoas. Nós ficamos com medo de travarmos contato com os outros e nos escondemos da vida. E como consequência do processo da falta de fé, decorre o fenômeno da depressão. O que vem a ser a depressão, senão a sensação de que eu não tenho controle sobre a minha vida? Eu tenho medo de viver, eu tenho medo de me relacionar com as pessoas, eu tenho medo de entrar em contato com os outros. E esse medo, essa angústia desmedida, todas as coisas, vai corroendo os meus dias e eu não vejo meus dias passarem. Eu ando na verdade e não consigo desenvolver as minhas potencialidades. Então, a depressão, ela vai ser uma segunda consequência desse processo. E tem uma terceira, porque a primeira é a desesperança, a segunda é a insegurança e a terceira é a intemperança. Quando nós estamos lidando com um processo de falta de fé, nós também perdemos a temperança. O que seria isso? Eu digo assim: já que Deus não existe, por que eu não vou fazer? Então eu vou fazer tudo o que eu quiser. Eu vou me lançar na vida do jeito que eu quiser. Então as pessoas se drogam, se prostituem, enlouquecem, perdem completamente o senso do equilíbrio. Há um desequilíbrio geral na criatura humana pelo sequestro de fé. Então nós estamos vivendo realmente uma situação bem desse tipo. É verdade. A situação que estamos vivendo hoje é um processo em que se generalizou a falta de fé. Nós não temos mais muita certeza se Deus existe. Então, a nossa sociedade hoje, angustiada, depressiva, ansiosa e promíscua, ela é fruto dessa desconstrução, dessa capacidade de nós nos colocarmos num afrontamento a todas as propostas que a religião oferece para todos. É nesse sentido, portanto, que o Espiritismo vem nos acolher e dizer: não, a primeira das estratégias para que a gente consiga abrir a porta é trabalharmos essa nossa relação de fé. Então, para abrir a porta da felicidade, para que a gente possa acessar essa felicidade, são 3 chaves. A primeira dessas chaves é a questão da fé. Se eu não desenvolver essa relação com o Criador, não acessa. Eu não estou falando de religião.
Eu estou falando de sentir o Criador, de sentir-se filho de Deus, de aproximar-se de sua lei, de querer estar em conexão com o Criador. É esse que é o sentido profundo da conduta, do comportamento que o espírita precisa ter. A referência que Allan Kardec foi buscar para nos dizer a bússola que a gente tem que ter, essa bússola estabelece uma coisa: você precisa obrigatoriamente desenvolver em primeira instância essa relação com o Criador. Precisa se reconectar a Deus, precisa ter uma relação de proximidade com Ele e sentir-se protegido, cuidado. A percepção de fé é essencial para o equilíbrio emocional do homem. O homem sozinho não dá conta das suas dores. Olha a humanidade como é que está. Isso tudo é decorrência do nosso afastamento de Deus. Nós temos 3 chaves. A primeira é essa. Eu vou pegar agora a segunda chave. Aqui está a segunda. Primeira delas, a fé, que tem 3 filhas: a esperança, a segurança e a temperança. A segurança que nos dá condição de não ficarmos ansiosos, a segurança que é o combate à depressão e a temperança que é o instrumento para combater o desequilíbrio, a prostituição, a drogadição, a loucura, o desequilíbrio do homem no sentido geral. Mas essa é a primeira chave. Tem uma segunda chave que a gente precisa. Descobriu Kardec que, além de termos essa relação com o Criador, além de nós realizarmos esse grande trabalho de conexão com Deus, nós precisamos de um segundo trabalho, que é a conexão com o próximo. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Não existe nenhum espírito no universo inteiro que consiga ser feliz sem amar. O amor é um determinismo divino. Goste quem gostar, não adianta, porque assim Deus definiu. A regra para ser feliz no universo é amar. Diz a doutrina espírita que todos seremos espíritos felizes, que todos iremos alcançar a felicidade. Isso é fato. Mas tem uma condição para isso. Isso não se consegue gratuitamente. Existe um preço que se paga para alcançar essa felicidade. E o preço que se paga é amar. Enquanto eu decidir que eu não vou amar o próximo, que eu vou guardar mágoa, que eu vou ter ódio, que eu vou desenvolver um sentimento de desamor pela criatura, vai demorar para ser feliz. A segunda chave que abre a porta, além da questão da relação da fé, é a relação com o outro, a relação com o próximo. É a segunda chave para promover a abertura da nossa vida no sentido do desenvolvimento da nossa felicidade. Nós temos que caminhar na direção dessa felicidade e, portanto, temos que caminhar na direção do amor. Ele descobriu que os espíritos que odiavam e que guardavam ódio e que guardavam mágoa não eram felizes do lado de lá. Hoje isso não é novidade para nós. Todo mundo sabe que as entidades que odeiam, que guardam mágoa, não ficam bem. Todos os espíritas sabem disso. Mas a grande pergunta é: quantos movimentam suas vidas em função disso? Quantos pensam assim: eu não quero sofrer, eu não quero guardar mágoa porque eu não quero experimentar sofrimento. Eu vou trabalhar a mágoa agora para que eu não tenha que trabalhar depois. Eu vou dar perdão para que eu não tenha que ter problemas depois. E nesse sentido, existem muitas pessoas que dizem assim: mas eu não vou dar perdão. Eu não vou dar perdão a ele porque o que ele fez não merece perdão. Ele desgraçou a minha vida e, portanto, eu vou odiá-lo por toda a minha existência. O que foi que Kardec descobriu com relação a isso? Ele descobriu que quem odeia fica preso na pessoa que odeia. Então é uma doidice, é uma burrice você odiar alguém e não querer perdoar. Sabe por quê? Olha o que Kardec descobriu.
Ele descobriu que quando alguém faz alguma coisa errada, quando alguém machuca alguém, fere alguém, promove alguma coisa de errada com alguém, eu não preciso me vingar. Olha que lindo isso. Prestem atenção, que isso talvez seja a coisa mais importante que eu tenha para dizer hoje. Quando alguém me fere, eu não preciso me vingar. Sabe por quê? Porque a lei cuida dele. A lei de Deus está vendo tudo. E esse indivíduo que hoje se equivoca, ele vai encontrar experiências para se reeducar. Mas eu não preciso me vingar. Se ele faz algo de errado, a lei vai cobrar dele. A lei vai cobrar. Por quê? Porque quando alguém fez algo de errado, ele não fica devendo para o outro. Ele deve para si mesmo e para a lei. Ele deve para a lei de Deus. E ele não consegue ser feliz porque ele provocou esse ato. Então, naturalmente, sem que eu precise sujar as minhas mãos, ele vai encontrar as consequências do mal que ele fez. Quando eu conheço a doutrina espírita, eu sei disso. Então, eu não vou guardar mágoa dele, que ele já vai se encontrar sozinho com as suas coisas. Tá, mas e se eu quiser? E se eu quiser ser o braço vingador da lei? E se eu disser, não, mas eu quero me vingar do que ele me fez? E quando? O que acontece? Você se mistura com ele. Olha que desgraça a gente faz quando se vinga. Eu fui a vítima de uma pessoa, aí depois eu vou e me vingo da pessoa que me fez o mal. Quando eu faço isso, eu atrelo a minha história na dele. É como se eu amarrasse o meu destino com o dele. Odiar é trançar o destino. É vincular os espíritos para ficarem ligados um ao outro. Quando alguém me fere e eu perdoo, eu me desconecto. Ele não deve para a lei? Deve. Ele vai encontrar as formas de se recuperar. Eu não preciso me vingar. A lei vai se encarregar de alcançá-lo. Eu não preciso levantar o braço vingador. Eu não preciso fazer isso. Vai acontecer. Mas se eu me vingo, se eu planejo e se eu executo uma vingança, eu atrelo a minha vida na dele. Eu me vinculo. Às vezes eu não chego nem a me vingar, mas eu nutro ódio por alguém durante toda a existência. Eu poderia ser feliz, mas eu não quero ser, porque eu não esqueço do que ele me fez. Eu deito na rede, fico me embalando e chutando a parede. Toda vez que eu lembro dele, eu dou um chute na parede. Miserável. Tomara que morra, que fique doente. O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo a minha história e vinculando a minha vida a dessa criatura. Olha o que Kardec descobriu. Quando a gente faz isso e funde as nossas histórias, o que vai acontecer no futuro? No futuro, ele renasce e eu renasço perto dele. É isso que eu quero? Viver ao lado da pessoa que me faz mal? É isso que eu quero? Porque a lei percebe que precisa de um reajuste. Então a gente renasce como pai e filho, renasce como irmãos, mãe e filho, mãe e filha, sei lá. E vai renascer debaixo do mesmo teto com o seu desafeto do passado. Se você quer viver ao lado de quem você odeia, continue odiando. Mas se você quer ser feliz, quer ter uma história nova, uma perspectiva diferente, não odeie. Não guarde mágoa. Não planeje vingança. Não arraste o ódio dentro do coração. Para que não aconteça de, além de você adoecer, ficar perturbado, ganhar obsessão, viver no passado, ainda ter que viver numa casa na presença do seu inimigo. Olha que loucura, gente. Olha que tesouro de conhecimento Allan Kardec veio trazer para nós. Revelando que é necessário que a gente promova o perdão para desconectar as nossas histórias e fazermos uma nova história para nós. E muitos dirão, mas isso não é certo, quer dizer que ele apronta, eu ainda vou perdoar ele? Quando você perdoa, você se desconecta da história desgraçada que ele vai ter. Porque o que ele fez vai ter consequência. Ele vai ser alcançado pela lei. Se você tiver perdoado, ele vai seguir sozinho nessa história infeliz.
Mas se você não perdoar, ele vai para a história infeliz e você vai atrelado com ele. É isso que você quer? Viver ao lado de uma pessoa que você sabe que vai passar por um perrengue danado? Se você sabe que ele, por conta do que fez, vai se lascar, por que você quer andar agarrado com ele? Solta a criatura. Perdoa para o seu bem. Quando você perdoa, é como se você desatasse um laço e se libertasse para viver experiências felizes, ao lado de pessoas que lhe amam, e deixar com que ele viva as consequências das próprias ações que ele praticou no passado. É por essa via que a doutrina espírita abre para nós perspectivas muito interessantes. E além da questão do perdão, o Espiritismo nos remete a uma necessidade de nós também observarmos o processo de desenvolvimento do amor nas nossas vidas. O amor que deve ser exercido não só em função daqueles que a gente tem desafeto, mas com a nossa família, com os nossos amores. Se você tem alguém que você ama, entregue-se a essa pessoa. Entregue amor para as pessoas. Ninguém perde por amar. Nós não perdemos quando nós nos dedicamos a outras pessoas. Nós não nos perdemos quando a gente realiza todo o bem que gostaria de fazer. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. É o exercício do amor, que Kardec, na época, chamava pelo nome de caridade, que não significa entregar uma coisa material, mas amor em movimento. Quando eu cuido de um filho, quando eu cuido de alguém, quando o meu amor se movimenta, isso chama-se caridade. Não entendamos caridade com estranhos. A caridade como dar um pedaço de pão para um estranho. Entendamos caridade quando o meu coração se comove na direção de uma pessoa que precisa. Então, a caridade como sendo o amor em movimento. Esse processo de participação dos nossos sentimentos naquilo que a gente está vivendo. Então, a segunda chave que nós temos para a abertura desse nosso processo de felicidade está na relação com o próximo. A primeira delas era a questão da fé, a relação com Deus, a fé no futuro. E a segunda é a discussão com relação ao outro, a esse processo de proximidade nosso na relação com o nosso Criador. Isso é essencial para o alcance da nossa felicidade. Não tem como nós alcançarmos a condição de espíritos felizes se nós não nos desembaraçarmos dessas experiências dolorosas e decidirmos amar as pessoas que nos circundam. Às vezes, as pessoas a quem nós amamos não correspondem. Até nos magoam por isso, porque a gente se dedica a um filho, se dedica a um esposo, uma esposa, e a pessoa parece não corresponder aos esforços que fazemos para despertar nela os sentimentos do bem. Nesse sentido, o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 19, trata sobre a questão dos benefícios pagos com a ingratidão. Nesse processo dos benefícios pagos com a ingratidão, é oferecido a todos aqueles que estão envolvidos nessa questão a percepção de que quando a gente faz o bem e não recebe o benefício de volta, ou seja, poxa, eu fiz tanto por fulano e ele não me foi grato, foi muito ingrato. Ele diz o seguinte, que quando a gente vive essa experiência e isso dá conta de que a pessoa não foi grata, se eu desisto desse fenômeno de apoio a esses indivíduos, eu estou demonstrando que eu estou fazendo por um interesse o bem. E o bem verdadeiro, ele é desinteressado. Agora, se eu me dedico a alguém durante uma existência inteira, e essa pessoa mesmo, eu me dedicando à existência inteira, ainda assim, é um indivíduo que eu sei que vai fazer uma transformação na minha vida, se eu conseguir mudar, o que eu devo fazer? Eu devo procurar, tanto quanto me seja possível, realizar o processo de cumprimento das minhas potencialidades com ele. De que forma nós fazemos isso? Reconhecendo que, mesmo que nós não consigamos colher nessa nossa atividade de hoje
o resultado daquilo que estamos buscando, nós podemos colher esses resultados. Sabe por quê? Porque diz Allan Kardec, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que quando os benefícios são pagos com a ingratidão, isso não significa que o benefício que fizer perder. De jeito nenhum. Um benefício nunca se perde. Se eu tivesse abandonado meu filho, o que aconteceria? Ele desistiria de si mesmo, de assim, minha mãe me abandonou. Se minha mãe me abandonou, como é que eu vou acreditar que eu vou ter condição de sobreviver? Ninguém gosta de mim, eu sou um ser desgraçado. Mas se a mãe não abandona, mesmo que ele tenha mostrado ser como que impermeável, no futuro haverá a colheita desse benefício que se fez. Então, a proposta é não desistir das pessoas, é insistir no amor, insistir no outro, mesmo que o outro aparentemente não esteja aproveitando, e isso no futuro será muito útil, quando ele tiver o despertamento de todas essas coisas. E eu quero falar da terceira área, a última, porque eu já só falei de duas, eu disse que eram três. A primeira era a questão da relação com o Criador. A segunda, a relação do homem com o próximo. E a terceira, a transformação moral. A relação do homem diante de si mesmo. Então, são três fatores para abrir a porta para a felicidade. Relação com Deus, a relação com o outro e a relação comigo mesmo. A transformação moral, meu Deus, isso é a essência das coisas. Não dá para a gente dizer que a gente evoluiu do ponto de vista espiritual se nós continuamos marcando passo e não fazemos o nosso processo de mudança. É uma ilusão acharmos que nós fomos chamados a conhecer o Espiritismo para que a gente saiba de cor o Livro dos Espíritos, para que a gente saiba de cor o conteúdo das obras básicas, para que a gente conheça todos os casos da obra do André Luiz. Isso é ilusão. Nós não fomos chamados para saber nada de cor. Nós fomos chamados para amar, para nos transformarmos. Então, a transformação moral do homem é tarefa inadiável para os dias que vivemos. Não faz o menor sentido nós trabalharmos as nossas vidas realizando uma série de coisas do lado de fora e não realizando isso do lado de dentro. O objetivo do Espiritismo é, portanto, a mudança do homem. Essa que é a essência. Mas a gente estuda tanto de reencarnação. Não é. O objetivo do Espiritismo não é falar de reencarnação, nem de mediunidade, nem de mundo espiritual. Esse não é o objetivo da doutrina espírita. Então, qual é? O objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do homem. Mas se é esse o objetivo, por que fala tanto de reencarnação? Por que não fala logo de transformação moral? Mas fala-se de transformação moral o tempo todo. Nós somos o tempo todo lembrados que a transformação moral é o objetivo das nossas vidas. Ninguém que adentra a doutrina espírita fica fora dessa percepção de que realmente a nossa mudança interior é o grande chamamento que o Espiritismo tem para nos fazer. O que acontece é que, muitas vezes, a gente tem a ilusão de que o que o Espiritismo quer é engajamento simplesmente no movimento espírita. Engajar-se no movimento espírita é bom, porque é o movimento espírita que vai nos dar a informação, a instrumentação, o amparo espiritual, a fortaleza de espírito para a transformação moral, onde o espaço mais importante para fazer isso é o nosso lar. A família exerce aqui um papel soberano. É lá que o espírito vai desenvolver a maior parte das suas histórias, o seu processo de crescimento, de desenvolvimento moral. Não nos iludamos e achar que é do lado de fora que as coisas vão se dar. Não. É no interior de cada um de nós. A transformação precisa ser feita. A gente precisa aprender a perdoar, a amar, a se transformar. Essa relação com Deus, ela é muito importante, mas ela passa por uma mudança interior. Não é só eu ir adorar a Deus. Não.
É sentir Deus numa cachoeira, numa noite estrelada, nas flores que eu vejo, nas coisas boas e nas coisas ruins que me acontecem. Sentir a presença do Criador na minha vida. É me relacionar com o próximo, mas não é me relacionar com o próximo sem sentimento. É eu procurar ver, eu magoei fulano, eu fiz uma coisa que fui mal, eu machuquei pessoas, eu fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito. Então, voltar sobre os próprios passos, pedir desculpas, pedir perdão, conceder perdão, amar as pessoas, cuidar dos outros, desenvolver esse dom de cuidar das pessoas. Isso é muito importante. Por quê? Porque por trás dessas transformações está a mudança interior nossa, que passa pela compreensão de que eu sou um espírito imortal, que eu não vou morrer, que eu vou viver para sempre, que a minha felicidade do lado de lá depende do bem que eu vivo do lado de cá. Então, o grande chamamento que existe na literatura espírita é exatamente esse: a mudança interior, o abandono das imperfeições morais, o nosso caminhar na direção da efetiva transformação das nossas vidas. É nesse sentido que nós estamos todos focados. Esse é o objetivo para onde as nossas vidas devem convergir. Nós chegaremos no mundo espiritual e precisaremos prestar contas com a nossa própria consciência, e não com ninguém, do que foi que eu avancei, o que foi que eu aprendi, quais foram as virtudes que eu consegui desenvolver. Não tenhamos ilusões. Nós seremos cobrados pela nossa própria consciência. O que foi que você avançou? Quais foram as grandes mudanças que você conseguiu fazer na sua vida? Sua história, seu coração está renovado. Você mudou sua vida. Você amou pessoas. Você sentiu Deus. Você abandonou suas imperfeições. O quanto você mudou a sua história de vida quando se percebeu como espírito. Porque para que eu faça essa movimentação, eu preciso descobrir quem eu sou. Enquanto eu achar que eu sou um corpo de carne, que eu sou físico e não sou espírito, eu vou querer ainda os bens da terra, as coisas da terra. Mas quando eu descobrir que eu não sou, na verdade, um ser material, que eu sou, ao contrário, um ser espiritual, que minha vida, de fato, é formada por uma dimensão espiritual, tudo muda diante daquilo que eu tenho para fazer. Todas as coisas se transformam. Eu não sou mais o corpo que vejo no espelho. Eu sou uma alma transcendente que um dia deixarei o corpo que habito para viver em plenitude numa realidade completamente diferente dessa. Então, a convocação que a vida faz para mim é totalmente diferente quando eu descubro o que sou. Aí reside a grande mudança que o Espiritismo tem para nos fazer. E quando a gente começa a perceber esses três detalhes, essas três chavinhas que abrem a porta da felicidade, a gente pode dizer: a primeira chave é o amor a Deus, a segunda chave é o amor a si mesmo, e a terceira chave, pequenininha, qual é? É o amor a si próprio, é o amor a si, a transformação moral. Fé é a primeira, caridade é a segunda e transformação moral é a terceira. Eis as três partes, as três chaves que abrem a porta da felicidade: fé, caridade e amor. Transformação moral. Quando Allan Kardec percebeu que era amor ao próximo, amor a Deus e amor a si mesmo, ele disse: eu já vi isso em algum lugar. E lembrou que nos evangelhos estava colocada essa frase. E percebeu uma coisa muito curiosa. Ele percebeu que a moral que os espíritos falavam era muito parecida com a moral que o Cristo apresentava. E ele disse: olha que interessante. Os conceitos morais que Jesus dizia que eram importantes para a felicidade do homem são os mesmos que os espíritos dizem. Então, a doutrina moral de Jesus, ela se encaixa perfeitamente na doutrina espírita. A doutrina moral de Jesus
os seus conceitos morais. Quais são os conceitos morais? Os conceitos morais dele são que Deus é o Pai de todos nós, que nós temos que amar as pessoas, que nós temos que trabalhar a questão das nossas vidas, e temos que modificar a nossa proposta de vida, fazermos um processo de busca da verdade, de sermos sinceros, de sermos leais, de não mentirmos, de nunca fugirmos das coisas. Então, o primeiro, a relação do homem com Deus. O segundo é a questão do amor. O terceiro, o amor à verdade. O quarto, a imortalidade como chave de todas as coisas. E, por último, o desprendimento dos bens terrenos. Eita, que Jesus, na sua conduta moral, é muito parecido com aquilo que o Espiritismo apresenta. Então, por esse motivo, os espíritos chegaram à seguinte notícia para Kardec. O Espiritismo traz muita informação nova, traz sobre o mundo espiritual, mediunidade, encarnação, um monte de coisa. Informação, muita informação. Mas no campo moral, no campo do comportamento humano, nenhuma novidade. Nenhuma, o Espiritismo não acrescentou nenhuma virtude além daquelas que o Cristo já havia posto. O que demonstra para nós que a doutrina moral de Jesus é o mais elevado nível que a humanidade já conseguiu obter. Do ponto de vista de conhecimento intelectual, muita coisa nova. A moral, a mesma coisa de sempre. A moral do Cristo e a moral da doutrina espírita se encaixam perfeitamente. E para exatamente provar que isso era verdadeiro, em 1864, Allan Kardec publica uma obra que é a sua obra mais conhecida, O Evangelho segundo o Espiritismo. Qual o objetivo dela? Mostrar o quão parecidos eram os conceitos morais de Jesus com os conceitos morais que o Espiritismo apresentava, encaixando-se um perfeitamente no outro. Então, quando as pessoas perguntam qual é o comportamento que o espírita deve ter? Qual é o comportamento? Aquele que Jesus propunha. E o que ele propunha? O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo são as três chaves que abrem ao homem a possibilidade da aventura celeste. Se nós, nos nossos dias, aprendermos a nos aproximarmos do Criador, a sentirmos a sua presença da natureza em torno de nós, e nos aproximarmos e quisermos viver esse amor, nós estamos bem. Se nós quisermos uma sociedade mais justa, mais harmoniosa, nós também estamos no caminho bom. E se nós conseguirmos mudar o nosso interior, estamos de maneira excelente alinhados com o pensamento do futuro. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, no item 17, que fala das características que o espírito tem que ter para ficar na Terra, no mundo de regeneração, são 3 as condições para ficar na Terra para o mundo de regeneração. Primeira delas, conhecer a Deus e querer viver a sua lei. Isso é o quê? Amor a Deus. Então, se você viver a sua lei, quiser se aproximar dela e viver essa lei, você abriu a primeira fechadura. Qual é a segunda fechadura do capítulo 3º, item 17? A segunda, desejar uma sociedade mais harmônica, com mais harmonia social. O que é isso? Caridade, amor ao próximo, é a segunda peça da nossa chave. E a terceira, o que diz esse livro? Ele diz, nesse mesmo item 17 do capítulo 3º, que para ingressar no mundo de regeneração, nós temos que vencer o ódio, as nossas paixões, a inveja e o orgulho. O que é isso, na verdade, se não transformação moral? Eis a síntese daquilo que devemos buscar para entender o comportamento daquilo que o espírita tem que viver. É a transformação moral. O amor ao próximo, começando pela família, e o apaixonar-se definitivamente por Deus, sua lei, e viver na plenitude do cumprimento dos seus desígnios. Que Deus abençoe a todos nós e proteja os nossos corações nessa grande jornada da transformação interior.